hoje acontecer no Supremo foi uma verdadeira vergonha, um verdadeiro ataque a todo brasileiro de bem que preza pela Lava Jato. O Jair Bolsonaro, pelo menos, já avisou que ele, assumindo no dia 1º, esse negócio de indulto ele não vai nem ter, né? Não é só contra os corruptos, ele não vai fazer indulto para ninguém. Então, olha, muito complicado. É vergonhoso, é um exemplo, né? Tá aí, tá claro, tá na cara de todo mundo a postura, os valores que guiam esses ministros, né? Todos eles aí, a maioria com faturas para serem pagas aos seus padrinhos, né? Todos eles. É por isso que esse negócio de indicação política, né, para o Supremo é sempre complicado, porque não adianta. O cara tá lá indicado por um partido, por determinadas lideranças políticas foram presas, lideranças que foram presas, partidos que estão aí enlameados, estão até aí o talo com escândalos, com investigações. Alguns desses partidos já deveriam ter sido extintos, né? A tentativa de canetear aí uma série de liberação de presos nesse Brasil e, segundo Michel Temer, que fez um decreto de indulto de Natal, né, um insulto de Natal muito simpático aí, muito generoso aos corruptos, corrupto pelo decreto dele, fica lá 20% só do tempo, né, da prisão e já pode sair pela porta da frente. Isso quer dizer, camarada que foi condenado a 10 anos fica 2 e se manda, né? Michel Temer, o vampirão da cabeçona, aplica o seu mais duro golpe à Lava Jato. O indulto de Natal. É o papai Temer. Você cumpre só 20% da sua pena de corrupção e vai para casa belo, frajola, com lombo cevado. Curtir o resto aí da tua prisão domiciliar, muito tranquilo, usufruindo de tudo que você roubou a vida inteira. Ô, beleza! Ô, beleza! Nós temos só 2 ministros que votaram contra, na prática, contra o decreto do Michel Temer. Só 2 ministros, tá? Que é o Barroso, tá? E o Fachin. Só o Barroso e o Fachin. Toda a tropa, o restante da tropa, votou pela manutenção do decreto do Michel Temer. Ou seja, para botar corrupto da porta para fora. Mesmo depois de todo o recado que foi dado pelas urnas. A sessão do Supremo Tribunal Federal de ontem foi antológica no pior sentido possível. Em primeiro lugar, pelo baixo nível de botequim de periferia, que me perdoem os botequins de periferia e os bêbados da periferia, os pobres brasileiros que se embebedam porque estão desempregados. Um linguajar chulo e uma tentativa de puxar o tapete. Eu, pessoalmente, não sou a favor dessa história da vista eterna. Um ministro pede uma vista, atrapalha uma votação e só devolve, a votação só volta quando ele devolve a vista. Foi o caso que o Fux fez ontem, né? Quando já estava perdida o seu voto de apoio ao relatório do Barroso contra o indulto criminoso do Michel Temer, que adequadamente o Nando Moura chama de vampirão, cabeção. Nós vimos foram 2 ministros apenas votando a favor do povo brasileiro, votando a favor da Lava Jato, que é, repito, o Barroso e o Luiz Edson Fachin, e todos os outros votando contra. O STF, mais uma vez, espanca o povo brasileiro e tenta acabar com a Lava Jato. O indulto imoral, ilegal, antirrepublicano que Michel Temer está querendo impor aos brasileiros vai libertar criminosos, muitos criminosos. No mínimo 22 presos da Lava Jato terão direito a essa imoralidade. E aí quando a gente acha que está tudo resolvido, porque houve um pedido de vistas, mesmo com a decisão tomada. O que significa o pedido de vistas? É uma estratégia lá, um subterfúgio da rebimboca da parafuseta, que o ministro, quando vê que o negócio está pegando, o bicho está pegando, ele diz assim, não entendi direito aqui o processo, eu quero dar uma estudadinha. Então ele disse que não entendeu lá no meio do julgamento, quer dar uma estudadinha a mais e tchuft, pega lá e senta em cima, né, desse processo, o que para nós seria bom, tá? Apesar de que já está decidido, tá, gente? Não tem o que altere isso, não tem o que altere o resultado, tá? A nossa única chance é empurrar esse negócio aí para até depois que o Michel Temer, né, sair da presidência da República e jogar nossas fichas do Bolsonaro, que já falou que com ele não vai ter mais indulto porcaria nenhuma. Mas quando a gente acha que tá mais ou menos decidida a coisa, os ministros
resolvem fazer um outro julgamento. E o outro julgamento é se o Michel Temer pode fazer um outro decreto de indulto. Porque esse indulto julgado hoje, esse indulto é de um decreto lá de 2017. A gente está terminando 2018. E só foi parar no Supremo porque a Procuradoria-Geral da República chiou, falou: "Ei, que palhaçada é essa? Vamos liberar todo mundo aí que foi preso pela Lava Jato?" Né? E os ministros do Supremo Tribunal Federal absolutamente lenientes com esses crimes, né? Com a desgraça que acontece no nosso país, vão lá e corroboram com a lei natalina, o indulto natalino. É a Black Friday do vampirão da cabeçona. Pague 20% da sua pena. Tá tudo certo. Eu tô cansado, bicho. Corrupção não é crime violento, não? Corrupção não é aquele crime que mata, que dizima, que sequela? Corrupção não é aquele tipo de crime que tira a comida da boca das pessoas, que tira o hospital do doente? Corrupção não é aquele crime que condena as nossas crianças e adolescentes ao analfabetismo funcional, à falta de emprego? Corrupção não é aquele tipo de crime que condena os mortos nas estradas porque o dinheiro não chegou lá para tampar o buraco? Corrupção é crime violento, sim. Ah, mas é crime violento. Mas, pro Michel Temer, não é. Pro Supremo também não é. Pois é. O vampirão Cabeção mandou um decreto criminoso de indulto, soltando corruptos e outros tipos de criminosos, e por 6 votos foi feita a maioria no Supremo. Aí o Fux pediu vista e com isso, tradicionalmente, se interrompe o julgamento. Aparece então o senhor Gilmar Mendes, o Gilmar deixa que eu solto o Mendes, para dizer: vamos então votar a questão da liminar, ou seja, a liminar do Barroso já está derrotada e aí o voto do Fux ele decide depois. O Toffoli, que estava ali, muita gente está lembrando que ele agora vive cercado de generais, né? Mas que estava ali para vender a sua imagem de pactuário, né? Botou uma votação e quando chegou a vez dele votar, ele disse: olha, se eu votar a favor do Barroso, então eu vou desempatar contra contra o decreto. Se eu votar contra, eu vou criar um impasse que vai postergar o julgamento. Aí ele também pediu vista. Quer dizer, olha, eu quero que você me desculpe muito, mas eu não encontro outra palavra. É uma esculhambação. Isso é uma esculhambação no Supremo Tribunal Federal. Então agora, gente, o que aconteceu, né? Depois que houve pedido de vistas, né, do processo, já ganho para os corruptos, tá, gente? Já ganho para os corruptos pelas mãos do STF. Aí começaram a decidir um outro assunto, se o Temer poderia ou não, né, decretar de novo um indulto, quem sabe mais simpático ainda para os corruptos, né? Quem sabe ao invés de ele dizer: olha, tem que cumprir 20% da pena, ele não diga assim: cumpre aí 2%, 5%, se manda, né? Vamos liberar a porteira aí de todo mundo, bota Eduardo Cunha pra fora, bota Lula pra fora, bota todo mundo pra fora, né, Temer? Né não? Bota todo mundo pra fora, né não, os ministros do Supremo? E é diretamente dirigido aos criminosos da Lava Jato que foram condenados e muitos que por causa da condenação que estavam fazendo a delação premiada. Portanto, é uma tentativa de golpear mais uma vez a Lava Jato. Mas está terminando, Michel Temer. Dia 1º de janeiro é o último dia. E aí a coisa vai mudar para o Brasil. Vossas Excelências, autoridades, né? Que autoridades, que vergonha de vocês, né? Mas tirando a minha vergonha, ainda tem, como eu disse para vocês, essa decisão que também sofreu um pedido de vistas para autorizar ou não o Temer a editar um novo decreto, que certamente o faria, porque é a última chance de um presidente fazer uma jogada dessa, uma jogada safada dessas, porque o Bolsonaro já de pronto jogou água na sopa dos corruptos e falou: no meu governo não vai ter porcaria de decreto nenhum, que eu não vou indultar bandido. Bandido tem que ficar atrás das grades. E o bandido que foi preso por crime de corrupção, se depender de mim, Joyce Hasselman,
Se depender de mim, Joyce Hasselmann, a partir do ano que vem, não ganha 1 milímetro de benefício porque será condenado por crime hediondo. Crime hediondo. Corrupção é crime hediondo. Isso é feito justamente para implodir, já no começo, um governo do Bolsonaro. Porque para eles, quanto pior, melhor. Eles querem que dê errado. O que nós tivemos hoje foi o STF, de fato, mais uma vez jogando contra a nação brasileira numa jogada suja contra a Lava Jato e numa jogada que foi articulada entre o Michel Temer e os nossos nobres ministros do Supremo. O que é certo é que já passou o decreto por maioria no Supremo. O indulto é uma figura prevista na Constituição. A Constituição, de fato, não regula o indulto, não instrui o presidente a fazer o indulto. E aí permite aquela frouxidão que o ministro Barroso, o relator do caso, descreveu ano a ano, que a coisa foi avançando, até chegar ao ponto em que o Temer reduziu a pena a 1/5 da pena para o possível beneficiário do indulto, e não deu mais limite de pena. O Marcola pode receber indulto, né, porque não tem mais limite de pena. Pois bem, é claro que aí você diz assim, parte do pressuposto de que vai para a presidência da República uma pessoa sensata. Ora, a Dilma foi para presidente da República. É lamentável o que o nosso STF fez hoje e nós corremos risco sim, tá, minha gente? Apesar dos pedidos de vista. Apesar do pedido de vistas tanto para o caso do indulto do Temer, quanto para a possibilidade do Temer decretar um novo indulto. Tá? Nós corremos risco nesses dois casos e é uma grande decepção. É para isso que nós mantemos esses homens e mulheres que deveriam ser homens e mulheres de bem, uma vida inteira na corte maior desse país. É para isso que nós confiamos a caneta de guardiões da Constituição. É para isso? Não pode ser assim. Não tem que ser assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir do ano que vem, não vai ser assim. Indulto não. Todos vocês. É uma convocação agora. Uma convocação. Não só da deputada, da jornalista, da cidadã, da eleitora. E de que tem autoridade moral para levantar o dedo e dizer: eu não concordo e não respeito a autoridade de quem passa a mão na cabeça de bandido. Não respeito a autoridade de quem passa a mão na cabeça de bandido. Todos nós temos que fazer uma grande, mas uma grande manifestação. Começaremos agora virtual como estamos fazendo. Mas se necessário for, minha gente, vamos para as ruas e eu faço questão de estar na frente dessa manifestação. É inacreditável que num momento como esse, depois do grande recado que foi dado nessas últimas eleições, nós tenhamos que presenciar ministros do Supremo agindo dessa forma contra o povo brasileiro, contra a Lava Jato e a favor dos corruptos. Uma vergonha. Isso é uma grande vergonha. Portanto, o indulto tem um sentido claro, é contra a Lava Jato. Mais ainda, o indulto de Michel Temer é contra o Brasil. Eu quero lembrar também que quem colocou o Temer lá foi quem votou no PT. Se a Dilma estivesse lá, seria ainda muito pior. Você veria todos esses presos, que estão presos agora, o cachaceiro, o sapo barbudo lá. Dona Luísa, não joga um livro em mim, não. Não joga esse livro em mim. Eu só fui condenado por causa do tripé. Cala a boca, cachaceiro! Agora, falta de pudor mesmo é do Supremo. Porque o que é que acontece? O mínimo que você pode dizer é que esse decreto é insensato. Ah, não, mas a Constituição... Então, vamos começar por meu raciocínio aí. O que está acontecendo é que o Supremo deixou de ser o guardião da Constituição para usar a Constituição como pretexto para dar aval à corrupção. Porque, basicamente, o decreto de indulto criminoso do Temer, o vampirão cabeção do Nando Moura, esse é um presente para os criminosos do colarinho branco, em especial os da Lava Jato, como é o caso do Eduardo Cunha, e como é o caso do Antônio Palocci, que aliás já está em casa, vai se com o tornozeleiro, e se for indultado, vai tirar a tornozeleira, vai ficar livre e vai ir para onde quiser. Esse indulto é criminoso do presidente Michel Temer, criminoso. Antes o indulto era dado para
para quem tinha cumprido até 1/3 das penas, da pena, depois caiu para um quarto, agora caiu para 1/5. Né? O objetivo é libertar mais de 2 dezenas de criminosos da Lava Jato. É esse o objetivo central. Não é libertar o seu Zezinho que mora em Mauá. Né? A questão não é essa, é para libertar os criminosos da Lava Jato. Foi feito com esse objetivo. O povo brasileiro estamos cansados, cara, cansados. E tanta impunidade aqui, eu tô exausto. Como eu agradeço muito o carinho que cada um de vocês tem por mim aqui, porque nós lutamos todos os dias, meus irmãos de batalha, graças a Deus. Mas é uma coisa assim que é, né, deixa a gente sem palavras mesmo, sem palavras. Como eu ia dizendo, se fosse a Dilma, a situação, eu não entendo como deixa uma mulher dessa, cara, absolutamente analfabeta, funcional, governar um país. Atrás de uma criança tem sempre uma figura oculta, que é a figura de um cachorro, irmão. Nós vamos continuar a luta. Se realmente o Bolsonaro quer que este seja o último indulto, e o Temer ainda tem direito a um, porque isso aí é do Natal de 2017. Ele ainda pode fazer outro decreto com base no aval que o Supremo está dando para o Natal de 2018. E aí vai soltar mesmo todo mundo, né? O Gilmar Mendes disse que isso aí é uma política penal, porque realmente as prisões estão superlotadas. É verdade. Então vamos soltar todo mundo? Pois bem, então, se o Bolsonaro quiser realmente acabar com essa farra, ele tem que conseguir uma reforma constitucional no Congresso para acabar com o indulto. Mas está na cara, pela intervenção de outros ministros, que o Supremo vai referendar o indulto presidencial antirrepublicano imoral de Michel Temer. Isso tudo faz parte de um acordão. O Temer, os suspeitos da Câmara e do Senado já fizeram um acordo com os colegas e com o pessoal do Supremo para passarem lá a lei do reajuste dos 11 morcegões lá do Supremo. Passou. Aí foi pro Temer. O Temer sancionou. Esse povo todo está nesse esquema de impunidade. Proteger-se a si mesmo, da própria pele e aos seus amigos. O Temer tem um monte de amigos do MDB para proteger. E aí todo o resto é jogo de devolução, é pacto, é acordo, é negociata, é mamata, tá certo? Então, os 11 ministros do Supremo ganham o seu reajuste e depois pegam uma votação do ano passado e abençoam, avalizam o indulto absurdo do Temer. Não é lógico isso? O indulto do Temer é criminoso. O indulto do Temer é criminoso. O indulto do Temer tem um objetivo claro: atacar a Lava Jato. Temer é um inimigo da Lava Jato. Assim como parte do seu ministério, parte dele foi para cadeia, inclusive, e parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal são inimigos declarados da Lava Jato. Gilmar Mendes, por exemplo. O que aconteceu? O Supremo já formou a maioria. É assim mesmo. O presidente Michel Temer pode repetir o decreto do ano passado e aí soltar 22 integrantes da Lava Jato condenados pela Lava Jato. 22. E alguns já tiveram até a pena reduzida, porque são delatores. Veja bem a que ponto chegamos. Temer tem na cabeça a lista de quem ele vai soltar, a lista dos beneficiários. E ele está fazendo isso num momento favorável, porque sai o aumento do Supremo, dos ministros, eles estão em perfeita harmonia, né? Aí devolve, não abrem mão da verba do auxílio moradia, etc. Então vem essa conversa que não passa de favorecimento absurdo de amigos delinquentes. Todo mundo sabe disso. Agora, como a Constituição está lá para admitir interpretações de todo tipo, os caras argumentam com o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, aliás, foi usado de um lado e de outro. Por quê? A Rosa Weber usou também, né? Não é? Todo mundo usa ali. Agora, então é o seguinte: o Rui Barbosa não imaginava que o país chegaria a esse ponto. Ninguém poderia imaginar. É hora de o Supremo olhar as coisas como elas são,
Fala, pô, tem um presidente aí que é caso de polícia querendo libertar outros casos de polícia. Não vamos deixar. Pronto. E a questão moral é indefensável. É o que a gente está criticando aqui, Augusto Nunes. Quer dizer, não tem fundamentação lógica para que esses corruptos sejam soltos. Não há defesa moral possível. Tanto que eles fazem um arremedo de defesa moral e de justificativa de interesse público no perdão dos corruptos, como esse que eu citei agora há pouco. Quer dizer, diz que a cadeia está cheia, então vamos soltar os corruptos. Logo, os corruptos, que são políticos, que são camaradas, inclusive, daqueles políticos, presidentes da República, que os indicaram para o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, eles usam esse tipo de argumentação absolutamente patética que não convence ninguém. Então, eu acho, sim, que fere o princípio da moralidade. E, inclusive, é claro que é preciso distinguir esse tema, tem muitas nuances, porque, justamente, como o Zé disse, a Constituição tem um artigo lá que diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto. E ele é genérico, vago, abstrato bastante, para não dar limite à concessão de indulto. Então, se o presidente quiser lá, pode soltar todo mundo, entendeu? Ignorar, atropelar completamente as decisões do Poder Judiciário, e tá lá a Procuradora-Geral da República e vários outros ministros que votaram contra o indulto, mostrando que ele tem de respeitar os outros princípios, tem que respeitar o ordenamento jurídico. Não é porque tem lá uma lei genérica assim que ele tem um poder absolutamente ilimitado. Então, são essas questões. E o Michel Temer, em 2016 ainda, o que ele fez? Esse indulto vinha sendo decretado, dando a liberdade a criminosos que tivessem cumprido 1/3 da pena. Aí o Michel Temer falou, bom, vamos facilitar a vida, né? Tô aqui, obviamente, por hipótese, aqui, tendo uma licença de imaginação crítica, vamos dizer assim, mas em termos ainda políticos. Quer dizer, vamos facilitar a vida desses criminosos mais do que vinha sendo facilitado nos outros decretos. Aí, em vez de 1/3 da pena, vamos dar 1/4 agora. Aí fez isso lá em 2016 e manteve lá a pena máxima aplicada na sentença para obter indulto em 12 anos, que já vinha sendo aumentada, né? Teve ano que era o limite de 8 anos. Mas, enfim, ele passou de 1/3 da pena, a necessidade de cumprimento, para 1/4. Aí veio 2017 e falou, vamos facilitar mais ainda. Claro. 1/5. Agora, por que gradativamente vai diminuindo o tempo de pena necessário para os corruptos cumprirem? É porque se ele fizer uma diminuição drástica, quer dizer, não precisa cumprir pena nenhuma, vamos soltar todo mundo, aí chama atenção demais, aí é muito escancarado, aí de repente o Supremo Tribunal Federal pode dizer que é inconstitucional, porque está desproporcional com as medidas anteriores, pode alegar qualquer coisa. Então ele vai crescendo gradativamente, Augusto Nunes. Perfeito. Quer dizer, é toda uma estratégia política absolutamente imoral. E um decreto que deveria zelar pela moralidade administrativa, pelo interesse público, e isso é indefensável nesse caso. Eles querem colocar para fora os condenados da Lava Jato. O objetivo não é favorecer A ou B, ou preocupado com, entre aspas, direitos humanos, nada disso. Então, é ficar atento. Esses indultos servem para tentar sabotar a Operação Lava Jato. A sua abrangência é clara, é para retirar inclusive alguns que querem fazer delação premiada. Então vamos ficar atentos. Agora o Brasil mudou, desde outubro nós temos um outro Brasil e eles não vão passar com medidas imorais, ilegais e antirrepublicanas.